Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. E hoje nós estamos iniciando esta série de reflexões, esse estudo bíblico sobre honra e prosperidade. Mas eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes. No ano de 2023, eu me debrucei sobre livros, bíblias, eu me assessorei de pessoas para que pudesse contribuir com o estudo, me envolvi com a cultura judaica para entender um pouco sobre a prosperidade à luz da Bíblia. Mapeando, estudando os personagens bíblicos e atuais, eu lembro que eu estava em São Paulo, no início do ano, e eu estava conversando com o pastor Elias Cardoso, pastor presidente da Assembleia de Deus de Perus, e ele falou uma palavra. Ele disse que se o povo soubesse realmente o significado da palavra honra, eles não estariam tão aquém daquilo que Deus tem para nós. Isso me chamou a atenção. Então eu comecei a estudar com mais fervor. Eu me dediquei mais horas para querer entender, buscar respostas, algumas questões inquietantes a respeito de honra e prosperidade. O que significa, na verdade, honra? O que significa prosperidade à luz da Bíblia? Qual a relação da prosperidade com honrar a Deus? Por que algumas pessoas não prosperam? Se Deus deseja que os seus filhos prosperem, porque prosperidade na Bíblia significa prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade física e financeira. Mas por que muitas pessoas não prosperam, não deslancham? Porque muitas pessoas estão aquém daquilo que Deus tem para a sua vida. Pensando nisso, nós começamos a estudar muito a respeito da honra e da prosperidade. E nós chegamos à seguinte conclusão. Eu penso que aqui está a porta de entrada. Aqui está a chave que vai me levar a uma vida de sucesso. Nada mais vai fazer sentido se nós não entendermos bem esse princípio. Primeiro, o que nós precisamos compreender é o seguinte: como eu disse, prosperidade à luz da Bíblia significa prosperidade espiritual, emocional, física e financeira. Para cada área da nossa vida, nós precisamos entender uma coisa: existem princípios. Princípios que vão levar você a uma vida de prosperidade espiritual. Princípios que vão levar você a uma vida de maturidade emocional. Princípios que vai levar você a uma vida de prosperidade física, como, por exemplo, cuidando da sua saúde, comendo corretamente, se alimentando corretamente, e prosperidade financeira, que tem a ver com princípios que você deve aplicar no seu trabalho. Ou seja, aqui está a chave. Deus age por princípios. Não existe filhos prediletos. Essa história de filho predileto, isso não confere na Bíblia Sagrada. A verdade é que Deus age por princípios. Se você observar no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Bereshit, o livro dos começos, lá tem uma palavra que estabelece a regra para a nossa vida. Gênesis capítulo 2, verso 17, olha o que está escrito. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Vamos analisar. Deus, porventura, estava dizendo para Adão fazer o que ele achava melhor? Deus estava perguntando para Adão se ele estava de acordo? Não, Deus estabeleceu um princípio. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Um princípio. Deus age por princípio. Ele não estava perguntando para Adão o que ele achava. Deus não estava perguntando para Adão se ele estava de acordo. Deus estava estabelecendo um princípio. Então preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O sucesso, a prosperidade, o êxito na nossa vida, seja espiritual, seja emocional, seja físico, seja financeiro,
o sucesso depende dos princípios que são obedecidos. Isso é uma regra incontestável. Se você observar, quando Josué assume a liderança por conta da morte de Moisés, Josué capítulo 1, Deus diz a Josué o seguinte: olha, se você deseja ser bem-sucedido, então procura fazer tudo o que está escrito. Deus não estava dizendo para ele fazer o que ele gostava. Deus não estava dizendo para ele: olha, Josué, aquilo que você concorda, você faz. Se você está de acordo, você faz. Deus estava dizendo: não, procura fazer tudo o que está escrito. Quando você obedece os princípios de Deus, você atrai a prosperidade de Deus sobre a sua vida. O princípio que você quebra, ele vai arruinar você. Ele vai quebrar você. Você quebra um princípio e esse princípio quebra a tua vida. A Bíblia fala sobre Saul, quando você estuda a história de Saul, quando ele foi rejeitado por Deus. A Bíblia diz que apesar dos seus erros, das suas falhas, Deus estava abençoando o seu reinado, até o dia que ele quebra um princípio. Ele vai sacrificar o Senhor. Ele não poderia ter feito isso. Isso era obrigação do sacerdote Samuel, mas ele quebra um princípio. E a Bíblia deixa claro que a quebra daquele princípio resultou na rejeição de Saul no seu reino. Deus age por princípios. Você não pode esquecer deste segredo. Quando você lê a história, por exemplo, que está lá em Samuel, quando Davi manda buscar a arca na casa de Abinadab, então diz a Bíblia Sagrada que a arca foi colocada em carros de boi e ela estava sendo trazida para Jerusalém. A motivação estava certa, mas Davi quebra um princípio. Por quê? Porque a arca deveria ser trazida não sobre carros de boi, mas sobre os ombros dos sacerdotes. Quando você quebra um princípio, você atrai maldição sobre a sua vida. Deuteronômio 30 diz: olha, eu coloco diante de você dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Tudo vai depender da sua escolha, tudo vai depender da sua atitude, tudo vai depender do seu comportamento. Então, a chave inicial é princípios. Eu preciso entender isso. Deus age por princípios. A minha vida será uma bênção se eu estiver alinhado com os princípios de Deus. Se eu estiver fora daquilo que Deus determinou para a minha vida, então eu tenho que arcar com as consequências. Repito, Deus age por princípios. Desde o primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, livro do Começos, o Bereshit, até o último livro, o livro de Apocalipse, você vai perceber Deus agindo por princípios. E muitas vezes você vai encontrar na Bíblia a expressão: se vocês fizerem isso, então eu farei aquilo. Se o meu povo orar, então eu vou ouvir. Se o meu povo se humilhar, então, sempre agindo por princípios. Não pense que Deus vai fazer as coisas simplesmente porque eu frequento uma igreja, ou que Deus vai fazer algo porque ele simplesmente se simpatizou comigo. Não existe simpatizantes no reino. Não existem pessoas amigas do reino. Isso não existe. Deus age por princípios. O princípio que você honra vai honrar você. A Bíblia diz: os que me honram, eu honrarei, e os que me desprezam, eu os desprezarei. Então você precisa entender isso. Aqui é a chave, aqui é o começo, aqui é a porta de entrada. Se você quer ser abençoado por Deus, então procure obedecer e viver